Opa, você voltou? Que legal, Normal. Muito obrigado. Semana passada estávamos falando sobre inteligência artificial e nessa semana o segundo episódio, né, a continuação da nossa conversa com o Domênico Massareto sobre inteligência artificial. No último episódio, o professor Vitor estava terminando, concluiu uma pergunta sobre as vantagens e as desvantagens da inteligência artificial no hipotético futuro, né, onde compras serão feitas não mais por nós, onde nós entraremos no supermercado e não haverão caixas, onde empregos poderão desaparecer. E uma pergunta realmente muito interessante, e o Humberto parou ali o nosso episódio, né? Então agora a gente fica com a resposta do Domênico Massareto e a continuidade do nosso bate-papo. Muito obrigado por retornar e segue o barco aí. Muito obrigado, gente. Do caixa, né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem mais vantagens. Nós falamos anteontem sobre o interessante do que desvantagens, mas tem uma desvantagem muito grande. Eu não sei se vai haver esse equilíbrio das pessoas ocupadas valorizando esse trabalho com um salário e esse salário dando condição para sobreviver. Como também pode surgir, para terminar, já que nós falamos do Catar, No Catar tem 450 mil pessoas que são catarianas, não precisam fazer nada. Educação é de graça, não tem imposto, porque o país é tão rico que aquele pessoal é como se fosse uma Bolsa Família aumentada. Isso também gera um monte de outros problemas, mas eles estão bem cuidados pelo Estado. Uma das coisas que estão sendo recomendadas no mundo é que os países mais ricos, à medida que forem perdendo os empregos, que eles paguem mais pelas horas trabalhadas e redistribuam essa verba pela produtividade alcançada. Pode ser que seja isso o futuro, eu não sei. Tá? O que você acha? Sem dúvida, e de novo, né, as virtudes, né, as nossas virtudes, os nossos defeitos, enfim, tudo isso faz parte do que somos, né, da nossa natureza, e a inteligência artificial ela vai, por vezes, trabalhar a favor disso, e em outras, ela vai operar no mundo onde isso existe, né, enquanto a gente estiver aqui. Uma coisa curiosa de pensar é que, mesmo a gente falou muito de roteiro, né, da confecção de roteiro, da geração de roteiro, a gente olha, né, para o cinema como uma indústria de entretenimento, mas a narrativa, que inclusive o próprio Ray Kurzweil falou na abertura de um papo dele, ele falou sobre ele abriu a conversa falando sobre a narrativa, que a narrativa talvez seja a mais antiga e mais poderosa tecnologia da humanidade. E, no final das contas, a narrativa, ela existe para... Ela nasceu como uma tentativa de aglomerar e distribuir conhecimento e sabedoria, né? Tentar explicar um pouco para a gente de por que estamos aqui, o que estamos fazendo, para onde vamos, e, na sua forma escrita, perpetuar essa sabedoria, enfim, e fazer com que isso passasse de geração para geração. Então, no fundo, a gente está falando de uma tecnologia, de uma invenção, mas que ela serve o humano por conta da nossa incapacidade de entender e perceber o mundo de uma maneira absoluta. Né, a nossa audição é falha, a nossa visão é falha, a nossa memória é limitada, então a gente precisa desses recursos e a gente precisa... É assim que a gente percebe o mundo, é assim que a gente sente o mundo, e hoje é assim que a gente convive, é assim que a gente se expressa. Então, é curioso pensar que, como tecnologias super avançadas, vão sempre trabalhar a favor de algo que é muito antigo, né? E a experiência, ela faz parte, a experiência, ela engloba todas essas funções sensoriais, essas necessidades da nossa natureza, ela engloba tudo isso. Quando a gente pega os termos em inglês, é mais ou menos a diferença de buy e shop, né, que em português é comprar, é tudo igual, comprar. Seria, buy é comprar, e shop é fazer compras, né? A Amazon, ela é muito boa no buy, ela é muito boa em fazer você comprar.
mas ela não te dá a experiência de compra. A experiência de compra é uma experiência importante, porque ela toca em tudo isso, a nossa necessidade de se sentir poderoso. A gente não pode esquecer que somos mamíferos sociais, e como mamíferos sociais, a gente gosta de jogos, né? Os jogos, e qualquer tipo de jogo, eles nos fazem sentir poder, né? É um senso de realização, enfim, tem muita coisa envolvida aí que vai continuar existindo. Eu acho que essa é a base para muita resposta disso que hoje a gente não sabe direito, né? Sobre como vai ser o futuro. Eu gosto sempre de voltar nesse conjunto de instruções da nossa natureza, porque isso vai pautar muito do que a gente vai discutir ou desenvolver, enfim, onde a gente vai estar inserido. E a discussão toda da consciência, ela está muito longe, né? Hoje dizem, né, uns especialistas que não é nem uma discussão científica, porque a gente não consegue isolar e nem testar o que é a consciência, né? Talvez para a gente chegar nesse estágio, a gente tenha que rever toda a nossa noção de física quântica para entender aonde está, em que parte de toda a cadeia de partículas está a consciência, né? A gente não sabe, enfim, então essa é uma questão. Eu adoraria que o Ray Kurzweil tivesse certo e que em 2045 a gente possa transferir a nossa consciência para um pendrive. Mas não me parece que dessa vez ele vai acertar, não sei. Mas uma coisa você concorda, quer dizer, eu não quis falar experiência, coisa do passado, experiência daqui para frente cada vez mais. Eu quero ir para a Tailândia para ter uma experiência, eu quero estar no Rock in Rio para ter uma experiência, eu quero ir num restaurante que faz comida japonesa, eu acho que isso vai ser incentivado cada vez mais. E para ter essa experiência, pode até ter muita máquina sendo usada para aumentar a rapidez, para fazer comida, para entregar, mas a maior parte das coisas vai ser feita por humanos. Eu não sei se você concorda, por exemplo, eu sempre penso naqueles filmes, os Transformers, né, e as várias vertentes, luta, briga, não sei o quê, mas não pensa que é ver o UFC. Você não quer ver os Transformers. O UFC hoje é o 9º ou 10º evento esportivo mais visto no mundo. Eu acho uma estupidez, né? Tanta porrada dando em mulher ou em homem. Mas se é visto, quer dizer, se a gente vê o que o mundo vê mais, o que é mais visto no mundo. Outro dia eu vi essa sequência, eu fiquei impressionado. É o Tour de France, pelo tamanho, pela quantidade de horas que é transmitido. Depois vem a Copa do Mundo, as Olimpíadas, etc. E tem um monte de outros eventos que aqui no Brasil o pessoal não vê, como, por exemplo, aquela corrida de barco. Mas são experiências que a pessoa quer ver e tem gente que participa delas. Eu acho que cada vez mais agora vai se usar a tecnologia a favor do desenvolvimento de experiências cada vez mais sensacionais, e aí vão aparecer muitos novos empregos, né? Como você acabou de dizer, o arquiteto, o sujeito que vai te sugerir, sei lá, veja esses canais de YouTube, já que você é meio ignorante, todo dia vai te dar a receita, um por dia, e aí você vai se divertir com eles. Ué, se você não sabe, eu faço isso, apesar de que eu faço no chute. Cada vez à tarde eu vou olhar um canal que eu não vejo. É incrível a experiência. Você pode até não assistir todos os minutos, mas estou até recomendando para vocês, vejam as danças indianas, vocês vão ficar perplexos. Vejam a padaria que o cara tem no Japão, que ele abre às 3 horas da manhã e prepara tudo até às 7. Tem coisas incríveis para se entreter, pelo menos para mim, que estou aposentado, que tenho tempo, mas eu acho que isso aí, organizado, gera conhecimento rapidamente. Inclusive os vídeos de turismo, meu Deus do céu, para você escolher lugares para não voltar no mesmo lugar, são incríveis, né? Isso tudo a gente não tinha, tem à nossa disposição agora. Vocês concordam então com isso? Vocês dois também? Eu vou fazer um comentário rápido aqui, né? Primeiro, eu sou da comunicação também, então falar de experiência para mim a gente vive a era da experiência, mas eu vivo há muito tempo, né? Eu penso que as primeiras grandes experiências que eu vivi, pela ordem, foi ter jogado uma partida na seleção infanto-juvenil de futsal, com o goleiro da seleção brasileira, mas na época em que todo mundo tinha o meu tamanho, né? Minha altura. Eu tinha 13 anos, aí deu para jogar. Depois foi ter sido pai e depois foi ter conhecido o computador, né? Eu lembro que foi um TK-82, né? Aquilo era uma experiência incrível, eu tinha que esperar todo mundo dormir, porque só tinha uma TV em casa e a TV era conectada no computador.
E foi ali que tudo começou, né? Aprendi Basic ali, e aí percebi como... A gente tinha muita conversa, né? Eu e o Domênico, no trajeto. Eu e o Domênico e a Carla, né? Minha filha. No trajeto da FAP para casa, e de manhã quando a gente ia para o trabalho, porque a gente ia junto também. A gente falava muito sobre a importância da comunicação, e alguém falou, eu não lembro se foi o Ernesto que falou esses dias, mas alguém comentou, né? Que é uma frase do Jobs, que eu ainda não encontrei, nem fui procurar, que ele comentou, isso falando para o mercado americano, né? Todo americano deveria aprender uma linguagem de programação. E uma discussão que eu tive bastante com o Domênico é que uma linguagem de programação, ela auxilia muito para o pensamento estruturado, que potencializa o pensamento crítico, lógico, né? E que leva, ou pode levar, à criatividade. Aliás, um dos livrinhos, o primeiro livro nosso na DVS, eu escrevi com o Domênico, né? E era sobre criatividade. E é um tema que, desde que eu comecei a estudar, apesar de ter trabalhado em propaganda, a minha área era técnica, né? Quando eu comecei a estudar o tema, eu fiquei apaixonado. Aí, a experiência, para mim, é tudo, né? A gente vive experiência a todo momento. A experiência, o Domênico falou agora aqui, né? Da gente fazer essa transmissão, isso é uma experiência. A gente gravou semana passada e tivemos uma experiência ruim porque deu problema na gravação. A gente está refazendo e é outro, né? Outro bate-papo aqui. Eu vou tentar fazer um resumo do que eu ouvi bastante, né? Vocês falaram do Kurzweil, né? O Domênico lembrou bem, né? Ele prometeu que em 2045 a gente vai conseguir baixar para o pendrive, né? Eu ainda torço para que isso aconteça. Ele dividiu em 2 etapas, né? Primeiro vai ser o conhecimento, depois a consciência, né? E tem uma série do Netflix chamada Altered Carbon que trata disso. Eu não tenho certeza, mas acho que o roteiro da Altered Carbon é do Philip K. Dick, o cara que escreveu o Blade Runner e fez um monte de previsões para o futuro. Não tenho certeza, né? E aí, alguém falou de rede social. Agora, a gente fala de rede social. Hoje, todo mundo pode fazer um roteiro. Mas também todo mundo pode produzir muita coisa aqui, né? Porque a gente pode utilizar o celular para isso. Todo mundo... Eu estava conversando com a Juliana, um dia desses aqui, e a gente viu uma foto do meu neto, né? Que o meu genro tirou na praia. A foto é belíssima, né? Falou, você tem equipamento profissional? Eu falei, não, ele fez com iPhone. Né? E tem gente hoje fazendo filme com iPhone. Filme que vai para o cinema, né? Com qualidade de cinema. Então, oi? Não foi um filme, mas um videoclipe. Eu já produzi, fiz um videoclipe. Pro Kraftwerk, né? Os amigos do Kraftwerk lá? Os amigos que fizeram o cover do Kraftwerk. E usando isso aqui. Então, todo mundo hoje pode, né, ser produtor de conteúdo. E aí eu me lembrei, tem um amigo que trabalha no TikTok, né? A gente está falando sobre o TikTok, eu queria entender um pouco mais. Aí eu falei, escuta, me explica aí. Eu vi que o clipe mais assistido lá no TikTok chama The Black Screen, né? A tela preta. E eu entrei, e vocês não têm ideia do que é esse clipe. É 1 minuto mostrando uma tela preta. Aí eu falei, gente, será que a humanidade, nesse momento aqui, ela ficou meio travada, né? Aí eu me lembrei de uma tela que eu assisti, uma tela que não era tela tela impressa, né? Feita pelo Yves Klein, no final da década de 50. E a tela, pintada no museu, né? Chama The Blue Screen. Não, The Blue, sabe mesmo? The Blue. É uma tela azul. Então não é novidade, né? O Domênico falou isso agora. O presidente da Toyota... Aquela tela do Andy Warhol também é assim. Aquela tela do Andy Warhol, que tem um rasgão e é de uma cor só e vendeu por 1 milhão, porque era o Andy Warhol que fez Campbell, que fez não sei o quê. Isso às vezes é um pouco de exagero, né? É um pouco de loucura humana, né? Pagar 1 milhão, 2 milhões. Aqueles quadros do Banksy, por exemplo, vendido aquilo lá, eu acho que é... Bom, eu acho que é um pouco de maluquice humana, né? De quem tem muito dinheiro, como também compra um cueca, não sei o quê, de cara que morreu há 30 anos atrás, 40, por não sei quanto tempo. A meia do aí, da década de 20. Então, eu acho que aí o marketing, olha, eu tenho dinheiro, eu comprei isso, compensa essa divulgação. Provavelmente isso que a pessoa almeja, porque tem sempre o lado bom da compra, não é o lado filantrópico. Eu penso que está bastante... Porque eu quero conectar com experiência, né? Hoje a gente tem a experiência do acesso, e antigamente era da posse, né? Hoje a posse é pedir dinheiro. Então, para ter a meia do Friedenreich do final do Campeonato Paulista de 1929, eu vou ter que pagar alguns milhões. Mas eu posso ir no cinema, posso ir no museu e acesso, né? Uma coisa é acessar, outra coisa é possuir, né?
E aí eu penso que está muito conectado mesmo com a experiência. Mas só para dar um espaço aqui, porque eu penso que é importante a gente fazer um contraponto aqui. A gente falou do GPT, do Open, né? E aí, filho, vamos fazer um Singing in the Rain aqui? Fala para a gente um pouco do Rain. A Rain começou como uma curiosidade minha há 8 anos atrás, depois de estudar por muito tempo a criatividade e desde criança estudando linguagem de programação, enfim, programação de software. Foi um projeto que começou com a tentativa de unir as duas coisas. Então, depois de algum tempo trabalhando com criatividade, eu cheguei ali numa caixa de ferramentas que eu julgava eficiente para lidar com problemas criativos. Então, eu assumi que eu tinha um volume de recursos que me permitia gerar ideias no momento que eu quisesse. E com conhecimento de programação, eu me dei o desafio de automatizar essa caixa de ferramentas, né, de construir um software que fosse capaz de gerar ideias de publicidade. E foi assim que eu comecei. Então, estudando Python, estudando processamento de linguagem natural, estudando redes neurais, convolutional neural networks, enfim, estudando estatística, probabilidade, enfim, estudando todas os pequenos blocos de conhecimento ali que compõem a inteligência artificial e os principais algoritmos de inteligência artificial, e cheguei na Rain, que é um projeto que saiu do papel esse ano, no meio desse ano, e está sendo lançada como uma startup, uma Martech, né, uma startup que traz tecnologia para o marketing, e ela é um assistente criativo para o marketing, né, para times que precisam gerar ideias, seja time de agência de publicidade ou do próprio anunciante, que às vezes pode gerar ali as ideias e ações de marketing com seu time interno, com seu time próprio. A Rain funciona com um briefing como se fosse o mesmo briefing que você daria para uma pessoa. Então, o briefing é aquele documento que tem todo o objetivo que precisa ser alcançado para aquela iniciativa de marketing, para aquela campanha, para aquela ativação. Então, é um briefing escrito, né, em linguagem natural. A Rain lê esse mesmo briefing, e a diferença é que, a partir do momento que ela lê, ela começa a usar os algoritmos de processamento de linguagem para expandir esse conhecimento, buscar mais informações sozinha, de uma maneira autônoma, sobre que informações poderiam ajudar na solução daquele desafio de marketing específico, ao passo que ela também tem os bancos de dados de disciplinas de comunicação. Então ela sabe, dentro de um modelo computacional, ela sabe o que é uma campanha, ela sabe o que é um anúncio de TV, um anúncio de outdoor, um anúncio de TikTok, um anúncio de Twitter, enfim. Ela sabe o que é promoção, ela sabe o que é relações públicas, enfim. Ela tem toda esse banco de conhecimento, e uma vez que ela leu e entendeu esse desafio de marketing, ela começa a gerar ideias, né? Ela funciona diferente do GPT-3, por exemplo. O GPT-3 também é um modelo generativo, um modelo que gera informação a partir de uma base pré-treinada, né, com uma arquitetura de inteligência artificial que chama Transformers, que tem uma série de vantagens, mas tem a desvantagem dela funcionar em cima de uma base que é pré-treinada. Então, o GPT, ele pode cuspir trechos inteiros de informação que foi retirada de algum lugar. E a Rain não funciona assim. A Rain, ela funciona com o que a gente chama de GAN, né, que são redes neurais generativas adversárias. Então, é como se dentro da Rain tivesse um gerador de ideia, uma parte do algoritmo que gera ideias e uma outra parte do algoritmo que vê se aquelas ideias são interessantes.
se o algoritmo que está avaliando as ideias considera aquela uma boa ideia, ele dá essa saída para as pessoas, né? A vantagem é que ele não trabalha em cima de nada que existe previamente. A desvantagem é que a gente não sabe o que pode sair dali. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, com o GPT também, mas a gente tem que tomar cuidado com exercer, como a gente estava dizendo agora há pouco, exercer o nosso pensamento crítico e entender se aquilo que tá sendo gerado pode ser de alguma maneira nocivo, prejudicial, enfim. Cabe a nós a responsabilidade do que está saindo para o mundo. Agora, nunca foi a intenção da Rain que ela substituísse pessoas e que ela desse uma ideia de campanha, não é isso. Ela é, de fato, um assistente, um copiloto aí para suas ideias e ela trabalha aumentando a sua criatividade. Ela é uma startup, além de ser uma startup de Martech, ela é uma ferramenta de criatividade aumentada, né? Então, resumo do resumo é esse. Criatividade aumentada é bem legal. Vou fazer uma sugestão para a gente fazer uma última pergunta aqui, cada um de nós, para o Domênico? No pique. No pique? Opa, então manda, quem vai primeiro aí? Estilo Avalone, eu fico por último. Opa! Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer uma pergunta, eu apenas quero sugerir ao Evandro e ao Humberto, pai coruja, que sensacional ter um filho como esse. Eu acho que vocês que estão me ajudando aí, nos ajudando mutuamente, a gente montar um curso sobre trabalhabilidade, que a gente convide o Domênico para pelo menos dar 2 das 24 lições, já que é dividido em 24, de 2 assuntos. O primeiro, no livro de adaptação, tem um assunto que chama-se Revolução 4.0, que está entre o mundo VICA e o mundo FUNI. E aí, evidentemente, tem o aprendizado de máquina, tem a internet das coisas, tem tudo isso movido à inteligência artificial, Big Data. Eu que dei tantas aulas de estatística, tudo que eu ensinava é irrisório, insignificante, com as vantagens que a gente tem hoje ao ter milhões e milhões de dados, e dados não apenas numéricos, dados de imagens e coisas desse tipo para decisões. A palavra adaptação significa o seguinte, Domênico, você pelo menos tem que ter consciência que isso existe. Se você não souber que isso existe, você eventualmente pode usar, ou mais ou menos, e o Brasil, no tocante à Revolução 4.0, começou em 2008, 2010, está realmente extremamente atrasado. No livro 2, que parece que foi o Evandro que mostrou, que é aquela capa abóbora, o teu pai que mostrou, tem a parte de criatividade, tem um quinto do livro. Eu acho que é muito importante, sem assustar as pessoas, mostrar que hoje a criatividade ela é muito apoiada por ferramentas como essa última que você explicou. Como que um software vai dizer essa ideia é interessante, como é que ele vai qualificar, porque, afinal de contas, isso é produtividade, a criatividade vai continuar existindo. Vamos supor que a máquina não vai ser prospectiva ainda, se bem que eu acho que também vai ser prospectiva no futuro, como são os futurólogos ou os futuristas. Se você aceitar e se nós conseguirmos consolidar essas aulas, você toparia dar 2 aulinhas de uns 30 minutos, uma sobre a inteligência artificial dentro dessa revolução 4.0 e uma parte dentro da criatividade informatizada, vamos dizer assim? Já contem comigo, tá até gravado aqui, ó. Será uma honra. Então, Evandro, olha, já vamos diversificar para não aparecer só as nossas caras e aparecer um sujeito brilhante. Parabéns por não o conhecia, só conhecia de nome, de algumas coisas que você ganhou no Lions lá para uma empresa, né? Aliás, o próprio Lions daqui a pouco vai aparecer, vão dar prêmio para a inteligência artificial. É possível, né, que isso aconteça em breve, né? Que é o maior evento de propaganda, pelo menos é o que diz, de publicidade do mundo, né? Então, Evandro e Humberto, tem aprovação desse novo professor na eventualidade de surgir esse curso? Hein? Totalmente. Então, muito obrigado, viu, por ter te conhecido e pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Parabéns, Domênico. Obrigado, professor. Bom, Evandro, você falou que vai ficar por último, eu faço aqui na segunda, é isso? Pode ser. Eu queria fazer alguma coisa que eu já consegui. Aí, se eu puder, eu já faço agora. Ah, então? Eu já faço agora a pergunta e você já encerra.
Domênico, eu abri o chat GPT aqui e pedi para ele, faça uma pergunta sobre inteligência artificial. Ele me gerou uma pergunta aqui. Eu não quero que você responda, eu quero que você comente a pergunta. Boa. A pergunta dele foi: qual é a principal diferença entre aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado em inteligência artificial? Na verdade, assim, o que você achou dessa pergunta que ele gerou para mim? Ela é muito... O que está acontecendo? Ela é muito técnica. É uma pergunta. Me parece o seguinte. Me parece o seguinte. A pergunta, Evandro, ela parece uma pergunta assim. Se eu fosse dar uma prova de inteligência artificial para alguém que está estudando, essa seria uma das perguntas. Então me parece essa questão, né? E assim, de uma maneira ainda mais uma pergunta mais geral, mais introdutória ali, mas uma pergunta sobre conceitos da inteligência artificial. Ela é bem, eu diria que assim, se eu fosse um robô, eu faria uma pergunta dessa. Não, na verdade é uma pergunta comum em quiz de inteligência artificial. É uma pergunta que eu já vi, inclusive, em provas, não é nada do outro mundo, não. Não é uma pergunta inventada, não é uma pergunta original. É uma pergunta comum. Típica de informação que foi introduzida no sistema de inteligência artificial. Ou seja, é algo que, lendo aqui, está muito claro que é algo que foi ensinado, né? É algo que foi ensinado para a máquina te devolver como resposta, né? Aprendido, né? De novo, o GPT ele é pré-treinado, né? Então ele leu quais são vamos dizer assim, qual é a grade de conhecimento necessária para a inteligência artificial, e base de dados supervisionada e não supervisionada é um dos conceitos básicos da disciplina. Então ele trouxe uma pergunta básica aí é o equivalente de uma prova sobre comunicação, o equivalente de o que é o receptor e o que é o emissor. É bem o começo ali sem precisar de explicar quem está no meio, né, dos dois aí, né? Ruído, mensagem, código, contexto. Exato. Aliás, um dos exemplos mais legais, de vez em quando eu uso, né? Foi na meio mensagem que apareceu eu mostro o título da matéria e não mostro o jornal, né? Isso em diferentes contextos, mostro na propaganda. Falou, gente, o que essa mensagem significa, né? Brahma vai para a África. Vai abrir uma fábrica da Brahma, nada. Não. Agora eu vou colocar no contexto, né? Você mostra o nome do jornal, então o contexto muda tudo. Bom, que sorte. Professor Vitor, quero só dizer para o senhor que a corujice aqui é algo que nós compartilhamos, né? Eu conheço os seus 3 filhos aí e convivi muito com o Vitinho, né? Hoje tenho um contato bastante grande com o Alexandre, e é algo que a gente compartilha, né? A admiração, tanto de pai, né, como de quem é colega, né, e convive. Então, muito obrigado pelo comentário aí. Então, é algo que eu compartilho também. E aí, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta foi feita para mim em 2008, e eu, por conta da resposta que eu dei, eu fui integrado a um trabalho que durou 4 anos, né? E aí eu vou fazer para você. Não precisa justificar com profundidade, numa frase só, né? Porque esse é o tema que acho que une nós 4 aqui, e mais um monte de gente, mas nós 4 aqui na live, né? A criatividade é um processo algorítmico ou heurístico? A criatividade, ela é... A humana, hein? Não do Rain. A criatividade humana. Desculpa. Sim. A criatividade humana é uma função em evolução. Então, em algum momento da história da humanidade, alguém teve a ideia de pegar sangue de bicho, pétala de flor, amassar isso num pilão e botar na parede da caverna. E isso foi original e criativo. Durante muito tempo a gente usou pigmento dessa maneira, e hoje em dia
se a gente quiser pintar uma parede, não só é mais fácil de fazer, como não vai ser criativo e não vai ser original, né? Já fizeram 1 milhão de vezes, né? Em algum momento da história, o pigmento azul nasceu. O pigmento azul, a gente está falando do Yves Klein agora há pouco, o pigmento azul é um pigmento difícil, raro de fazer, caro de fazer, né? E ele, em algum momento da história, pintar a parede da caverna de azul foi criativo e original, foi até revolucionário. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem azul, tem abundância de azul para a nossa expressão artística, né? As coisas vão evoluindo, a criatividade ela vai evoluindo porque a gente vai agregando esses construtores, né? A gente vai agregando não só os pigmentos, mas as técnicas, por exemplo, música, existe uma quantidade finita de notas, arranjos, acordes e progressões que a gente pode usar na construção de uma música. Então, no futuro, já é um pouco assim hoje, mas no futuro não teremos mais composições originais. O que a gente vai ter é a orquestração de canções que já foram criadas com outros construtores criativos, e a gente vai criar experiências humanas mais complexas, né, como a gente estava falando aqui. Então, eu não sei, eu acho que eu diria que é uma mistura das duas coisas, né? Eu acho que nenhum nem outro. Acho que a criatividade não é um alvo, ela é algo que vai se transformando, que vai crescendo, que vai, enfim, não é uma busca de algo que ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo maneiras, enfim, novas de ser criativo e aplicar a criatividade, a gente também vai precisar dos algoritmos para ajudar a gente a orquestrar todos esses elementos. Então, eu diria que uma mistura dos dois, sendo literal em relação à sua pergunta, mas meu convite é para que todo mundo olhe a criatividade como algo em constante evolução. A minha resposta na época não foi tão aprofundada assim, mas eu também fui no caminho da mistura, né? Então, tá bom. Bom, eu vou fazer aqui a minha parte da finalização, vou pedir permissão para os colegas aqui, né? Então, Gonfrio, obrigado por compartilhar com a gente aqui. Eu acredito que na hora que a gente editar, isso aqui vai dar umas 2 lives, né? Não, a gente pode fazer recortes de 1 minuto também para fornecer conteúdo instantâneo, assim. Então a gente pode, de repente, a pergunta, foi feita a pergunta, mas assim, a resposta, a gente pode quebrar a resposta em 3 e fazer conteúdos curtos de 1 minuto e meio, depende da mídia que a gente vai publicar. Boa. Então, obrigado, mano. Então, da minha parte, logo, agradecer, tá? E até a próxima, né? Depois a gente vai falar do livro aí. Quem vai aí? O Evandro, vamos em ordem alfabética agora. Começou pelo número 1, agora a letra E, depois o professor Vitor. Quero agradecer ao Domênico de novo pela paciência, porque essa é a nossa... Tá bom. É a nossa segunda tentativa, a primeira foi frutífera, a gente deu uma tropicada aí, mas a paciência e a disposição do Domênico, agora agregando o professor Vitor, né, que ajudou bastante a enriquecer essa entrevista aqui, com todo o conhecimento que ele tem, que nenhuma inteligência artificial vai conseguir replicar, eu imagino. E aguardo a próxima e aguarde novidades sobre o livro que a gente está montando aí o nosso treinamento. Obrigado, Rodolfo. Professor, peraí. Aqui. Professor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o que o Domênico falou, eu concordo plenamente. Quer dizer, eu acho que a heurística vai sempre existir, mas ela sempre vai estar usando o último patamar da tecnologia para ir para outros níveis, né? Isso sempre aconteceu e foi sempre assim que a criatividade foi surgindo, né? Em todos os setores, né? Seja na evolução de qualquer produto. Mas o que eu queria era, primeiro, parabenizar muito
o Domênico pela sua carreira, pela sua evolução, e espero que nesse futuro trabalho em 2023 você nos ajude. E a vocês dois, e a você também, Domênico, que tenham um término de 2022 muito agradável, né? Que sempre novas perspectivas, novas ideias a gente acaba formulando, planejando para 2023, que eles se realizem, que vocês todos tenham um 31 muito feliz, e vamos torcer para que o nosso Brasil se apazigue de alguma maneira, o que não está muito fácil, mas eu acho que, pela história do Brasil, aí, pela experiência do passado, o Brasil é um país bélico pacífico. Então, eu acho que é o que vai acabar acontecendo novamente no próximo governo, né? E nós vamos continuar vivendo, né? Obrigado pelo convite, que tenham um bom final de ano os três, e até... Parece que nós temos um encontro no dia 5 para falar de cérebro. Não sei se o Domênico pode participar, mas falar de cérebro é muito legal, né? Porque eu sempre falo para vocês, o que mais me aborrece, e nós até acabamos falando isso, é certas frases. Quando eu fizer um vídeo com o Jorge Miguel, eu quero abordar isso, de certas palavras que caíram do corriqueiro, que não significam nada. Começar aquele negocinho de mostrar o coração como sendo algo sentimental. E outra, nós até usamos falar infinitas. Para o ser humano não existe infinitas, e infinitas nem tem medida, né? Tem grande número, grandes opções, se bem que com a inteligência artificial estamos aí virando com o YouTube algo tipo Google, né? Já falei para vocês, o Google é aquele 10 elevado a 100, e aí tem números maiores ainda que são conceituados, né? Mas quando a gente começa a falar em Via Láctea, em universo, é melhor a gente parar, porque nós não temos capacidade de descrever, de entender isso, né? Como também, sempre falo isso, quando chega a coisas muito pequenas, também fica muito nano, mas depois, mas caramba, que bom, melhor nem falar de coisas extremamente pequenas, mas o ser humano está conseguindo miniaturizar e, ao mesmo tempo, aumentar o poder de muitas coisas. Então, obrigado pelo convite, parabéns para vocês e até breve. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Quer falar alguma palavra final? Só tchau. Não, obrigado pelo convite, e sempre que precisarem aí, quiserem discutir, vai ser legal. Tá aqui, ó, Maia tá aqui, ó. Fala tchau, Maia. Ó, aqui. Que linda. Ela não vê. Legal, bom, é a melhor maneira de encerrar, né? Vendo a pequenininha aí. Bom, gente, obrigado, então. Encerra por aqui. Aí na semana que vem, filho, vai ser nesse horário também, na quinta-feira. Eu te aviso, a gente vai entrevistar a Nádia Benítez, tá bom? Beijo para todo mundo. E bom... Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau. E foi isso daí. Gostaram do episódio? Inteligência artificial, né? Bacana, entrevista com o Domênico Massareto. Agradecemos muito a participação dele, do professor Vitor. E eu e Humberto estamos aqui, né, toda semana enviando uma entrevista, uma conversa, um bate-papo de qualidade com vocês. Inscrevam-se no canal, deixem seu like, aquela coisa toda que vocês conhecem. Façam suas perguntas, é muito importante. Gostaríamos de receber perguntas, questionamentos e interagir com vocês. Tá ok? Muito obrigado, até uma próxima. Semana que vem tem mais vídeo no canal. Aquele abraço.